Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Citaxcast. Meu nome é Thiago Farias, eu sou diretor comercial na Citax e hoje nós vamos ter um episódio incrível aqui, onde o tema é tributação como ativo. Como transformar o setor fiscal em lucro e escalabilidade para o seu negócio. E o nosso convidado é o Anderson Souza, que é um especialista na área. Ô, meu amigo, Muito obrigado, bom, viu? Anderson. Muito bom estar aqui Legal, com viu? vocês. Obrigado pelo convite. Sempre é uma Maravilha. satisfação aí falar. E hoje falar do que eu estou vivenciando na prática. Vou até contar um pouquinho dessa história de união, setor fiscal e o tributário. Legal, muito bom, viu, Anderson? Foi difícil encaixar a agenda Oi, né, aqui. cara? Eu sei o quanto Peço você desculpas. o quanto você é requisitado, se tornou uma referência nacional hoje, com seus grupos, com seus clientes, com a sua empresa. E vai ser muito bom esse bate-papo hoje aqui contigo, Vai viu? ser muito bom. E é legal você falar de agenda, porque acho que a gente pode até incluir isso dentro desse bate-papo. Nós não estamos falando somente de modelo educacional, nós estamos falando de escritório de contabilidade, né? E hoje nós temos um escritório e essa agenda conflita por conta disso. E isso é muito interessante. A galera se perde um pouquinho, dá para eu dividir também um pouquinho dessa dor que eu tenho aqui com eles também. Você se tornou um especialista na área fiscal, tributária, e nós sabemos que hoje, muitas vezes, o empresário ele enxerga o setor fiscal como um custo. Você teve algum caso em específico, alguém que você se recorda, seja interno ou às vezes até dos seus mentorados aí a nível nacional, em que marcou bastante nessa transformação, deixando de ser custo e se tornando realmente algo muito lucrativo? Cara, vamos falar o mais recente. Eu acho que. Vamos falar o que está acontecendo hoje, né? Porque às vezes vira case e a pessoa fala, isso aconteceu no passado. Então eu vou falar de um caso que aconteceu ontem. Nós temos um e-commerce, entrou aqui para nós. Acho que mais ou menos tem uns 6 meses. E é um cara que fatura em torno de 2 milhões mês, então é um faturamento ali considerável. Sim. E ontem nós entregamos um ressarcimento de CMS para ele de 6 milhões. Então é um cara que estava ali com 6 milhões parado, não sabia, era custo para ele e hoje vira moeda de troca. Olha só. Então entregamos ontem. E aí você vai falar lucratividade. Esse valor foi cobrado 20%. Então, jamais em honorário de contabilidade eu conseguiria ter essa lucratividade se eu não envolvesse o tributário junto com o fiscal. Porque o fiscal é a base e o tributário é o que me traz rentabilidade. Interessante a sua visão, porque você já desconstruiu só aquela visibilidade fiscal de cuidar daquela rotina mensal. Já se Exato. torna algo muito além, né, Anderson? Exato, e eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter, não é por conta de reforma tributária, não é por conta que nós estamos falando de, muito na moda já há alguns anos, de contabilidade consultiva. Eu acho que o perfil do cliente mudou. Antigamente, pô, vamos voltar, a gente vai falar de guarda-livros. Vamos vir um pouquinho para frente e o contador sempre foi visto como um problema para as empresas. Nós estamos mudando isso. Hoje as empresas estão vendo o contador como uma solução para as empresas. Mas por quê? O fisco está cada vez mais com informações. Né? Hoje, talvez IA, que nós nem sabemos, que eles já utilizam. Então, nós tivemos caso aqui que saiu recente, né? Nós estamos gravando hoje, então nós podemos falar que saiu porque já foi publicado isso. Que teve o caso da Ultrafarma, da Fast Shop, onde teve o problema que vai ser investigado. A gente não sabe se está certo, se está errado, mas é o que foi noticiado. Então, as empresas estão vendo que as soluções que eram dadas no passado, que o contador era talvez um intermediário desse tipo de negociação, hoje não. O contador é o cara que ele vai resolver o problema para que eu não tenha esse tipo de problema. E eu preciso ser competitivo. Então, como que eu faço para ser competitivo? Então, se a gente não trazer hoje esse viés do tributário, que é uma coisa totalmente diferente do fiscal, para dentro do escritório de contabilidade, nós vamos perder para as contabilidades online. Fato. É verdade. E algo interessante, a gente sabe, né, Anderson, que muita coisa está mudando neste momento. Algumas já eram previsíveis, só que agora está vindo à tona, né? Sim. Você que está muito envolvido com isso, né? Te acompanho bastante. Hoje, como que o contador hoje, ele pode, por exemplo, qual que é o diferencial dele de uma prestação de serviço na área tributária comum para algo valioso que foi o que você construiu? Legal. Que você tem tido inúmeros cases, você é um professor hoje nesse sentido, mas o que você acha que hoje diferencia, já que
Reforma tributária, Legal. né, o interesse das empresas ali de restituir alguma coisa, etc. Isso tem esquentado um pouco mais. Como que faz para o cara se despontar Maravilha. hoje? Show de bola. Acho que a primeira visão que as pessoas têm que ter é que o cliente, quando ele vem falar com você, ele não quer saber, por exemplo, o processo e o procedimento, as obrigações que você entrega para o fisco, a qualidade da sua obrigação, porque isso para ele tudo é balela que você tem que entregar e ele não sabe nada disso. E se a gente voltar ali para empresas do Simples Nacional, a situação vai ficando pior ainda. O cara não sabe nem o que está acontecendo. O que vai motivar esse cara a estar com você ou não é o quanto de dinheiro você coloca no bolso dele. Esse é o ponto. A partir do momento que você entender que a contabilidade é o quanto de dinheiro que você vai colocar no negócio dele, cara, os seus honorários é o que menos interessa para ele. Eu até faço uma analogia quando eu vou vender contratos de contabilidade, que eu falo, cara, a sua contabilidade mais barata, que você já viu no mercado. E aí ele fala, tá bom, qual que é o seu preço? Aí quando eu coloco o meu preço, ele fala assim, pô, mas você tá me cobrando o dobro do que eu pago. Eu falo, mas eu te provo que eu sou mais barato. Aí eu pego todos os impostos que ele paga, mais o que ele paga pro contador. Aí eu falo, ó, com essa estratégia você não vai pagar esses impostos, mas acabou. Vou pegar um exemplo prático. Nós tivemos um caso aqui, o cara chegou pagando 40 mil de CMS. E ele pagava em torno de 1.500 de contabilidade. Eu falei pra ele, cara, nunca mais você vai pagar ICMS, só que eu vou te cobrar R$ 4.500 por mês. Vamos fechar esse acordo? Você tá lindo pra mim. Meu custo era 41.500. Então se eu cobrasse até 40 mil, eu tava ainda sendo de graça pra ele. Ele ainda tava tendo vantagem. Mas óbvio que eu não ia cobrar 40 mil numa empresa do Simples, né? Não ia dar. Desculpa, era real já. Porque ele tinha saído do Simples e ele ia pro real. Ele já tinha ido pro real. E aí, nesse caso, a gente fez o ressarcimento pra ele. Esse cara hoje ele tá em torno de 3 milhões credor. Ele tá com 3 milhões de saldo credor. E ele nunca mais pagou ICMS. Agora ele tá com outra dor. O que a gente faz com esse dinheiro? O que nós estamos fazendo com esse cara agora? Nós estamos homologando esse crédito para ele passar para o fornecedor, para que esse crédito vire dinheiro. Então, em nenhum momento com esse cara, eu falei para ele, olha, eu vou te entregar um SPED no prazo, eu vou te fazer isso, porque para ele não importa. Ele quer saber o seguinte, como eu vendo mais barato do que o meu concorrente? É verdade. E essa informação, quem pode levar essa estratégia é o contador. Os empresários, eles não estão preparados para esse tipo de conversa. Eles não têm maturidade, vamos falar das empresas do Simples, eles não têm maturidade de fazer cálculo de preço. Porque, cara, se a substituição tributária, vamos pegar aqui um exemplo de substituição tributária, monofásico, já é complicado para o contador, você imagina para o cara que talvez ele estava vendendo bem na empresa que ele vendia, e ele falou assim, agora eu vou empreender. Então ele vai empreender porque ele sabe quem é o fornecedor. Então ele fala, eu já tenho o contato do fornecedor, eu já sei vender, eu vou virar um empresário. Só que quando ele vira um empresário, vem outras demandas. E aí nós não estamos entendendo que a contabilidade deixou de ser uma contabilidade, ela é uma assessoria empresarial. E a contabilidade é um dos entregáveis desse ecossistema. A hora que a gente mudar esse jogo, nós vamos começar a entender que o maior ativo do escritório é o CNPJ. E não mais o serviço que eu presto. É tirar do centro. O serviço da contabilidade não é mais o centro. É isso mesmo. E eu vou além. Eu falei isso lá em 2018, na minha primeira palestra que eu fiz no Rio de Janeiro. O que você vai fazer quando a contabilidade for de graça? Eu acredito nisso. Mas eu acho que o contador vai ter muito mais valor. Porque eu acho que o que vai fortalecer é atendimento, é consultoria. Cara, nós estamos tendo a possibilidade de cada vez mais tecnologia, vocês são de tecnologia, de ter informações mais rápidas e mais precisas. Por que a gente não aproveita esse tempo e entrega o que o cliente precisa? É verdade. E é interessante isso, Anderson, que você está falando. A gente até conversou um pouquinho antes, eu estava em um evento há 2 dias atrás, que o foco realmente foi entrar na minuciosidade da reforma tributária, né? E levantar essa bola mesmo. O contador, pode ser que a gente diminua drasticamente até o volume de contabilidades. Sem dúvida. Né? Mas o contador ele vai ter um peso diferente. Ele vai ser um conselheiro, um assessor, vai ter uma visão muito mais voltada consultivamente, pensando no bem-estar e escalabilidade do empresário do que aquela rotina operacional mensal. Exato. Que hoje consome grande parte do tempo dele, né? A gente sempre vai ter que trazer aqui a reforma tributária, que ela está aí Sim, batendo na porta, né? Sim. Então a gente tem, por mais que eu ainda tenha algumas ressalvas aí de reforma, pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso,
Mas ela tá aqui, ela vai acontecer. Em algum momento ela vai. Eu só não acredito muito nos prazos, mas ela vai acontecer. Se a gente entender que ela vai acontecer, cara, estamos falando de uma apuração assistida. Que é como se fosse uma declaração pré-preenchida hoje do imposto de renda. Uhum. Só que hoje é opcional. Ali não. Ali é o que vai estar lá. Então, poxa, para um banco conectar aquilo, isso é simples. Exatamente. As instituições financeiras, no geral. É verdade. Então, essa diferenciação tem que vir agora. Então, eu acho que a gente vai passar um momento de alto, porque nós vamos trabalhar com 2 tipos de tributação ali, mas depois a gente tem que tomar um cuidado. É verdade. Se não entregar o diferencial, vai ter uma queda. Vai complicar bastante, né? E você, como já está muito imerso nessa parte tributária, Anderson, já há um tempo, quais são os nichos que você acredita que vai trazer uma escalabilidade grande nos próximos anos, pensando na parte tributária mesmo? Poxa, que legal essa pergunta, porque eu sou um cara fã de nicho, né? Eu acho que quando a gente traz o nicho, a gente amplia a possibilidade de poder trabalhar mais. Por quê? Porque você vira especialista. E o especialista, para mim, ele tem muito mais valor do que a pessoa que ela é generalista. Né? A gente tem o hábito de, se a gente está com uma dor, a gente fala, eu quero um especialista. Então, quando a gente torna um especialista, a gente cobra mais caro. Só que vou trazer de novo a reforma tributária, porque tá aí batendo na porta e eu vou ter que tocar nesse assunto. Quando a gente traz para dentro da reforma, o nicho, eu posso trabalhar com ele para efeito de especialidade. Mas eu vou ter que trabalhar muito bem a minha base para ser um generalista. E eu vou explicar com mais detalhe isso. Por exemplo, a partir de agora, vamos imaginar, agora pós-reforma. Pós-reforma. A partir de agora, poxa, as compras, as aquisições, prestações de serviços passarão a gerar créditos. Então, beleza. Vou pegar o meu nicho, que é um e-commerce. Hoje, vamos imaginar o e-commerce, ele foi lá, contratou um arquiteto para fazer uma ampliação no estoque dele. Para mim, isso não é uma operação geradora de crédito. Então, eu não olho para o arquiteto. A partir do momento da reforma que aquele arquiteto passou a ser um gerador de crédito para o e-commerce, eu vou ter que entender se a tributação do arquiteto está correta ou não. Porque se não estiver correta, ele vai impactar no preço do meu cliente. Exatamente. Então eu vou ter que voltar para a base para depois olhar para o nicho. E aí, quem trabalha numa linha generalista vai ter uma boa oportunidade de utilizar essa base e trabalhar o nicho na forma comercial. Aí eu acho que isso vai ser uma vantagem bacana. Quais nichos que eu acredito muito? Eu acredito muito nesses nichos, como e-commerce, as plataformas digitais. Eu acho que isso vai crescer. A parte educacional vai crescer muito. Eu acho que nós temos que tomar um pouquinho cuidado com as questões mais industriais. Porque eu acho que isso vai... Não é que vai acabar, mas tende a ser mais robotizadas essas informações. Então eu acho que é de tomar um pouquinho mais de cuidado aí. Legal. Anderson, a gente já se conhece já há um tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer, de fato, a sua empresa contábil. Eu vejo que você tem um grande time aqui. Como que você, como empresário bem-sucedido, enxerga que a análise humana e o avanço da tecnologia, como que elas podem trabalhar juntos? Porque hoje a gente sabe que tem muita IA, tem o GPT, Sim. tem muitos recursos que potencializam o acesso à informação, processos e muitas outras coisas. E como que você enxerga isso? Legal. Porque você está crescendo, você está escalando, está aumentando. Sim. Então, como que você está enxergando esse crescimento que, de alguma forma, ele está muito paralelo até pela sua estrutura aqui? Cara, vamos entender ali que tudo é processo, né? Eu acredito que tudo é processo. O que nós estamos fazendo aqui é um processo. Sim. Né? E todo escritório tem processo. Eu vejo as pessoas falar, poxa, lá no escritório não tem um processo. Não, você tem. Você tem um processo, ele só não está organizado. O processo não está organizado. E eu acho que essa é a maior dor. Quando você não consegue colocar, por exemplo, qual que é a caixinha de cada processo e como que eles se ligam. Como que eu vou fazer a ligação de um para outro? Fazer esse mapeamento. Até aconselho vocês a fazerem isso dentro do escritório de vocês. Sentarem na operação e entender como que as coisas são conectadas. Qual que é o fluxo? Desde a primeira passagem até chegar ao cliente. Isso vai abrir bastante os olhos de vocês. E aí, quando a gente fala de processo, a gente consegue entender que... Eu vou dar números do meu escritório, tá? Quando a gente fez esse mapeamento.
A gente chegou numa informação que metade do tempo do colaborador era utilizado no sistema contábil e metade do tempo dele era utilizado na planilha de Excel. Ou seja, eu tinha metade do tempo dele improdutivo. Porque eu tinha tecnologia para fazer o que ele estava fazendo na planilha de Excel. Aí nós começamos a entrar, a gente mapeou isso e a gente começou a entender o que exatamente eles faziam ali nas planilhas. Cara, a gente percebeu que 99% dos casos que você faz em Excel dá para ser automatizado. Trouxemos o setor de tecnologia para dentro do escritório, para corrigir pequenas situações de que dia a dia. Né? O que é possível trazer do mercado, você já traz do mercado, porque não é barato ter um setor de tecnologia dentro de um escritório de contabilidade, não é? Então a gente demorou, eu tô desde 2008 empreendendo, 2009 empreendendo. A gente criou um setor de tecnologia em 2025. Então a gente precisou trabalhar muito, se matar muito, ganhar dinheiro para depois criar. E não é fácil contratar esse tipo de profissional para trabalhar dentro do escritório de contabilidade. Verdade. Né? Porque o mercado de tecnologia está muito amplo. E só que isso resolve muitos problemas. Mas tem muita ferramenta no mercado, cara, que já traz uma automação eficiente e muitos dos escritórios possuem e não utilizam. É verdade. Contrata e fala assim, implantou, tá funcionando? Não tá? Cancela porque não funcionou. Porque não foi para a parte de processo. Então, eu entendo que a gente precisa trazer esses processos vinculados à automação, ligados à automação, a gente deixar esse tempo do colaborador mais livre para atendimento. O que vai diferenciar os escritórios é atendimento. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui até um pouco conceitual. Eu sei que você é um professor, né? Em relação a o que significa dados de origem e qual que é essa relação que hoje isso tem com o fisco, Anderson? Cara, dados de origem, vamos lá. A gente hoje está trabalhando aqui da seguinte forma, tá? A gente está tentando trabalhar com todos os clientes D+1. O que significa isso? O que está acontecendo no cliente, a gente está já processando automaticamente aqui. Vocês estão acompanhando isso da Citax? Vocês são prestadores de serviço nosso. Olha que interessante, né? A gente tem um setor de tecnologia, mas a gente busca ferramentas no mercado. Cara, eu não vou perder tempo com coisas que já tem no mercado. Um dos grandes problemas da contabilidade hoje é o time. É o problema o que acontece na empresa só é processado no mês seguinte. Só que quando você processa no mês seguinte, por exemplo, nós estamos em agosto, a galera está fazendo julho, só que julho já aconteceu. Se o cara errou em julho, ele continuou errando em agosto. E muitas vezes ele não vai ter tempo dessa correção. Então a gente, a gente traz D+1. Eu preciso conferir você dentro do mês. Eu preciso corrigir a tua operação dentro do mês. Eu só vou conseguir fazer você reduzir os seus impostos se eu conseguir melhorar a tua operação dentro do mês. Por exemplo, se eu te entregar uma prévia de impostos. Olha, você pode criar um plano de ação para reduzir o seu imposto. Compra mais. Talvez. Transfere. Queima estoque. Não sei, pode fazer alguma coisa. A gente criar uma estratégia, mas depois que aconteceu, fechou o mês, eu não consigo fazer. Aí a gente vem para dados de origem. Eu tenho que trazer essa informação dele. Aí eu tenho algumas formas. Conexões de base, eu tenho que trazer, mas que é difícil de se fazer isso, ou utilizar ferramentas de mercado. Tá? Então hoje nós estamos trazendo isso de forma mais automática aqui dentro e trabalhando mesmo na conciliação, trabalho fiscal, mais automatizado. Eu estou com um volume muito baixo de auxiliares e assistentes, porque a linha do trabalho do auxiliar e do assistente, ele está entrando numa parte mais tecnológica, mais robotizada, e os analistas estão vindo fechar. E aí você fala, Anderson, então você só está contratando analista? Não, aí que está o jogo. Eu contrato o auxiliar para transformar ele em analista. Só que ele tem tempo de trabalhar porque ele não está sobrecarregado. Então eu entendo esse time de projeção dele, que é em torno de 6 a 8 meses. Interessante. Eu chamo de paz de espírito. É verdade. Boa, muito bom, viu? E Anderson, a gente sabe que vamos voltar de novo na reforma tributária. A parte fiscal, a gente sabe que está muito relacionada e cada dia que passa ela tem ficado mais transparente. Você acredita que com esse nível de transparência da área fiscal, a recuperação tributária ela vai diminuir
nos próximos anos? Vai mudar de formato? O que você já está projetando? O que já tem na sua mente? Putz, cara, que legal essa pergunta. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu dormi e acordei depois de alguns anos e eu não vi as coisas acontecendo. Por que eu tô te falando isso? Eu estou vendo as pessoas olhar para a reforma tributária, calculando o preço de 2027, projetando as empresas em 2029, só que os clientes hoje estão comprando sem nota. Os clientes hoje estão com cadastros errados. Os clientes hoje não sabem se fazem uma distribuição de lucro, se fazem juros sobre capital próprio, nem sabe o que é juros sobre capital próprio. Tem gente que não sabe ainda a legislação do PIS e COFINS, que é de 2003. E nós estamos projetando uma reforma tributária, falando para o cliente como que ele deve vender lá em 2029. Acho que a gente tem que tomar um cuidado aqui do que eu acho que a gente não pode ser negligente ao ponto de não olhar a reforma tributária. Mas a reforma tributária começa numa base bem feita. Então, de forma nenhuma, eu não consigo imaginar, cara, que existe esse mundo ideal. Que a reforma tributária veio para agora, ninguém mais vai ter problema. Porque o problema já existe hoje. E para mim ele vai aumentar muito. Por quê? As empresas do Simples, que hoje não são mercado muito pro mercado tributário, a gente tem até um mercado que é a partir de monofasia ali e tal, que às vezes acabam tributando, substituição tributária, ainda existe, mas tire esses dois caras, cara, para recuperação tributária no Simples Nacional, talvez é um anexo errado, é uma coisinha aqui e ali. Virou reforma tributária, é planejamento tributário total em empresa do Simples Nacional. Todas as empresas agora, talvez elas vão ter que entender que elas têm que migrar para um regime de lucro real. Coisas que elas nunca pensaram na vida. Então, para nós, profissionais da área tributária, eu vejo que vai ampliar demais. E eu vejo que vai ter gente que os seus preços vão ficar absurdamente mais caros, então eles vão ter que criar estratégias. Eu só acho que vai ter um viés de mudança. Eu acho que pelos próximos 10 anos vai haver um lado forte da recuperação tributária com planejamento, mas o que vai ficar fortemente é o planejamento. No entanto, eu vou dar números aqui para você. Agosto, nós estamos aqui, ó, no dia... Hoje é dia 12, né? Dia 12. 12 de agosto. 12 de agosto. Em 12 dias, nós levantamos 17 milhões de impostos indevidos. Em 12 dias. Então você fala, cara, a base está mal feita. Como que eu estou projetando reforma tributária? Então não estamos utilizando automações, não estamos utilizando processos. Esse ano, a gente já passou de 100 milhões de impostos recuperados. Pô, então a base está mal feita. Então, se eu começar a pensar na reforma tributária, eu não deveria ter esses 100 milhões de impostos a recuperar. E aí outro ponto. Por que não sobrecarregar essas empresas de crédito para poder utilizar lá na reforma tributária? Quem tiver mais crédito lá vai ter o preço mais barato. Então a gente não está olhando. E a recuperação tributária, eu acho que as pessoas não viram isso ainda. Olha que interessante. Cada mês que passa eu perco um de trás, porque eu posso trabalhar os 60 meses. Legal? Então cada mês que passa eu perco um de trás, cada mês que passa. Se eu faço um trabalho hoje com o meu cliente, que eu recupero os últimos 60 meses. Ah, mas ele não tem como usar esse crédito. Ótimo. Joga na escrituração dele e deixa lá. Vai vir outro mês, acumula. Virou reforma tributária. O cara lá tá com 2 milhões de crédito. Ele tá mais competitivo que o cliente dele. Os meus clientes vão estar mais competitivos de escritórios que não estão fazendo essa estratégia. Sim, é verdade. E eu tô monetizando isso agora. Então o que eu estou fazendo com ele? Olha, eu faço um trabalho para você, você não vai consumir o crédito agora, lá na frente você vai. Porque isso vai transformar em crédito CBS ou IBS, legal. Então você vai me pagar fracionado. Vamos fazer um plano de 24 meses, de 36 meses? Recorrência. É mais um produto que passa a gerar recorrência para dentro do escritório. Então eu acredito que a reforma tributária, ela não vem para tirar a recuperação tributária, ela vai acrescentar o nosso trabalho. Nós estamos fazendo recuperação tributária em Portugal, sobre IVA. Lá, por exemplo, a parte de pegar bares e restaurantes, um exemplo. Uma das... Cara, os caras tributam tudo. Mas, por exemplo, as gorjetas não poderiam. Tá? Mas no medo eu vou tributar. Então lá você pode fazer recuperação tributária e é pago. Então, mas lá é IVA. Então não tem recuperação tributária? Tem. Nos Estados Unidos, estamos fazendo recuperação tributária. Lançamos uma unidade agora em janeiro e começamos a fazer recuperação tributária lá.
Por quê? Porque se paga-se o IVA errado. Então, se lá acontece isso... Imagina aqui, né? Que o nosso problema, ele vai muito além, da tecnologia, da informação. O nosso problema, ele é cultural, né? Você começou respondendo a sua pergunta exatamente falando, a gente ainda vende sem nota. Exato, olha só, a gente está falando quantas empresas já se regularizaram nesse sentido há muito tempo e ainda tem gente ainda persistindo e vai afunilar. Eu costumo dizer que a Receita Federal, ela tem um laço. Ela já tá, esse laço já está feito, ela só está apertando aos poucos, ajustando aos poucos. E o andamento da reforma tributária, 2033, como muitos falam, é a hora que ela... Porque se ela tiver que agir agora, ela vai quebrar tudo, né? Exatamente. Quebra o país, né? Olha que ontem eu estava num evento sobre reforma tributária e veio uma informação sobre agronegócio. 95% dos produtores do agro ainda não sabem sobre a reforma tributária. Não se mexeram para a reforma tributária. 95%. E é forte o agro, viu? Eu tive uma experiência recente, a gente fez uma expedição, a Citax, com todos os sócios, a gente teve a oportunidade de ir lá para a região do Mato Grosso. E a gente conheceu realmente o agro forte lá. São indústrias o agro, não é uma fazendinha. Então a gente pôde visitar fazendas lá com 30 mil alqueires, fazenda que tem aeroportos, com inúmeros aviões. E você trazendo um dado desse, imagina com tanto crescimento, uma responsabilidade que o agro tem sobre o país, mas a desinformação ainda paira muito ainda no Brasil, né? Aí a gente pega índice, esses dados, e a gente traz para o nosso mundo da recuperação tributária. Você imagina o tanto de problema que essas empresas vão ter na hora que te falar assim, cara, virou a chave, você tem que fazer. O que vai acontecer? Então faz. Faz como? Esse como que vai ser o problema. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre automação fiscal e inteligência artificial. E aí, Anderson, eu já tenho uma pergunta. Com tanto avanço, quais você acredita que serão as atividades que não serão substituídas por esse avanço na área fiscal? Cara, legal, muito legal. A gente acredita muito em pessoas. Eu não consigo imaginar meu escritório sem pessoas. Então eu sou muito... olho para a tecnologia, gosto da tecnologia, gosto de IA, gosto de tudo isso que está vindo para o nosso mercado. No entanto, eu amo pessoas. Então eu acho que com tanta tecnologia, com tanta informação robotizada, quanto mais humanizar a gente trazer esse atendimento, a proximidade, eu acho que a gente vai trazer mais qualidade e até precificações melhores. Eu acho que vai ser diferenciado. Isso acontece já na Europa. Por exemplo, eu já vi trabalhos, e eu acompanhei trabalhos que é o seguinte, quem que vai fazer? É humano ou é robotizado? É uma IA. Então o preço para uma IA é esse. O preço para um humano é outro. E são valores totalmente diferentes. Inclusive, hoje, relatórios de auditoria, eles são validados. Quanto por cento que foi utilizado de IA? Dependendo do índice que foi utilizado, está reprovado. Então isso já acontece lá fora. Então olha que interessante. As pessoas também, por mais IA que tenha, elas querem o respaldo do ser humano. Então eu acho que nós temos que usar de forma inteligente a CGA, tecnologia, automações no geral, trazendo, solucionando problemas de tarefas repetitivas e deixando que o nosso colaborador, que as pessoas brilhem, que elas utilizem aquela informação e levem o que realmente o cliente precisa. Para a gente poder extrair o melhor delas, né? Exato. A tecnologia ela tem que vir como um aliado, né? Pois é. Será que eu estou colocando em prática o meu melhor sem a tecnologia, executando o que eu estou fazendo hoje, né? Então essa visão ela é extremamente importante, vai fazer uma grande diferença daqui para frente, porque muita gente está confundindo, né, Anderson, achando que, poxa, aí agora substitui tudo, não vou ter nada. Não, né? Então... de maneira nenhuma. Eu acho que nós temos que agradecer hoje que nós temos ferramentas. Não, cara, eu sou da época do Sintegra, né? Eu comecei nessa área em 2002. Então, eu lembro, eu até contar casos aqui, como que eu fazia recuperação tributária, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente prestou serviço para o Grupo Fiat. A gente ficava lá no arquivo, pegava as caixas de papelões, chegava lá, as caixas lá, né, dos arquivos mortos, e ficava passando nota a nota e olhando o livro fiscal. E olhando.
Aí anotava, ó, esse aqui tá sem crédito, ó, esse aqui tá sem crédito. Aí depois ia lá na fábrica para saber onde que o material era utilizado. Ah, isso aqui é um insumo, então separa. Depois tirava cópia daquilo lá para montar um processo. Hoje em dia a gente tem tudo isso num SPED que em 2 minutos a gente faz coisas que eu passava anos fazendo. Tanto que eu fiquei em Minas uns 4 anos trabalhando. Então, cara, como que eu vou falar que a tecnologia veio para me atrapalhar? Hoje eu tenho um volume de pessoas aqui bem menor do que aquele escritório que eu trabalhava tinha na época. E pode ter certeza que o meu resultado é muito maior. A minha lucratividade é muito maior. Mas por quê? A gente está utilizando isso de forma estratégica. Legal, muito bom. E falando em ferramentas, né? Você é uma referência, eu vejo nas suas mentorias, você cita bastante a gente lá. Sim, sim. Tem dia que eu olho meu celular assim, eu falei assim, o Anderson falou da Citax na mentoria dele, porque acabam vindo muitas mensagens, Sim. né? Você até me coloca como uma referência. E como tem muita gente assistindo também, que ferramentas você acredita que são primordiais hoje para a gente, por exemplo, evitar erros, né, antes de Legal. chegar lá no fisco, lá, Legal. porque você se tornou não só uma referência do ponto de vista da inteligência tributária, né, mas uma referência até de usabilidade. Todo mundo quer saber o que você está fazendo, Exato. Anderson. Foi bem legal essa relação que a gente teve com vocês, né? Acho que teve uma explosão até dessa informação quando eu palestrei no evento do Revoltado. Né, não lembro se vocês estavam com o stand lá na época, mas eu A acho gente que não não. estava. Vocês não estavam, né? Não. E eu acho que o mercado não conhecia ainda tanto vocês e a gente já estava utilizando vocês na época, né? Porque, na verdade, vocês trouxeram uma diferenciação que nós não tínhamos aqui. Quando nós migramos de sistema, que nós fomos para o Questor, a gente ganhou uma produtividade imensa. A gente ganhou uma produtividade imensa ali, porque já facilitou muita coisa do que a gente fazia antes. Só que, qual foi o ponto-chave para nós ali? As empresas do Simples Nacional é aquela empresa que você escala. Então, por exemplo, se eu, hoje, com a audiência que eu tenho, se eu colocar tráfego, eu trago quantos clientes. Então eu consigo medir quantos clientes que a gente vai pôr no mês. Isso é tráfego. Pô, eu coloco, porque a gente já tem referência, a gente já tem case, já tem mais, já sabe trabalhar com marketing. Então, ok. Tá bom, como que eu escalo? Eu preciso que seja automático. Mas como que eu faço ser automático com segurança? É isso que eu não tinha na ferramenta contábil. Por quê? Porque eu sempre precisava do colaborador, de um analista, ali cravando que realmente aquela apuração estava correta. Né? E hoje eu tenho ainda, mas menos do que eu tinha antes. Então, quando vocês trouxeram a solução onde isso era automático, tanto declarações automáticas, de não precisava entrar e fazer, já enviava direto para o cliente, e a tributação já era verificada, cara, para nós foi excelente. Então, quando o cliente chegava, que a gente fazia uma recuperação tributária, e a gente cravava para ele e falava assim, ó, você tributou errado todo esse tempo. Aí, quando ele chegava aqui e eu cometesse aquele erro, eu não podia. Então, esse era o meu calcanhar de Aquiles. E não vou mentir para você, ocorreu várias vezes Eu isso daí. imagino. Porque, cara, é operação. Exatamente. São pessoas. Exatamente. Troca pessoas, troca processo. Então, ocorre. Cara, quem que não tem problema? Lógico que a gente tem. Então, isso nos trouxe muita garantia e trouxe velocidade. Então, quando a gente falou isso lá no evento, e a gente quis demonstrar isso, os sistemas contábeis têm excelentes ferramentas disso. Mas, como a gente fala de nicho que o especialista acaba gerando mais valor, a gente entendeu que essa célula do Simples precisava ser alguém que fosse especialista. Então, por isso que a gente conectou com vocês. E a Citax, hoje nós recebemos inúmeras solicitações. Coloca isso, coloca aquilo. A gente toma muito cuidado, Anderson. Não ia falar sobre isso, mas a gente toma muito cuidado. Por quê? Porque a gente não quer perder a nossa essência de ser a única empresa no país 100% especialista no Simples Nacional. Então, às vezes, você pode fazer baixa de XML, você pode cuidar de monitorar. Não, nosso objetivo é esse. É isso. A gente vai investir a nossa inteligência, todos os recursos para que a empresa de fato ela tenha um posicionamento de marca a ponto do contador pensar no Simples, ele pensar na Citax. É isso. Né? Então, por isso que a gente optou realmente por essa linha
E que bom que a parceria está saudável. Não, a comunicação flui bem, né? Então, a gente, poxa, vamos fazer conexões, não vamos? A gente tá nesse trabalho até com vocês. Então, sempre bem atendido. Eu acho que é fantástico a gente começar a analisar. Cara, pra que eu vou criar algo que já tem no mercado pronto? O meu custo de manutenção disso é muito arriscado. Então, já tem alguém que cuida disso. Pluga. E é interessante você falar também, Anderson, porque nós sabemos que quando ocorre uma parceria, né, duas empresas, né, é um processo de construção. Sim, sem dúvida. Então, nós estamos nessa parceria já há um tempo, me recordo quando você falou realmente da Citax no evento, e estamos ajustando muitas coisas, adaptando cada vez mais a sua realidade. E eu falo às vezes para você, contador, que às vezes avançou, fechou algum tipo de parceria, é um processo. Então nós estamos aqui até que esse casamento se torne bem saudável, é um processo de adaptação de duas empresas tentando trabalhar juntas. Exatamente, né? Exatamente. E é legal isso daí que você está falando. Quando eu levei para o Advice, né, a parceria com vocês, o Citax e tudo mais, houveram alguns questionamentos. Pedem para eles verem isso, pede para eles verem aquilo, como normal. Sim, né? natural. Solicitações normais. E eu achei interessante que eu falei assim, gente, só tem que tomar um cuidado aí nessas solicitações o quê? A gente não pode entender que a ferramenta vai substituir o humano. Porque quem vai brilhar não é a ferramenta, é o teu escritório. É isso aí. Cara, o que você está pedindo, você vai perder total conexão com o seu cliente. Você vai automatizar o atendimento. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Seu cliente precisa se sentir confortável de ligar para você, de saber que existe alguém lá. Então, toma cuidado com isso. E isso foi interessante, porque daí eles começaram a ter um outro olhar. Então, ampliaram setores, colocando pessoas a nível de atendimento, gerando mais qualidade. Inclusive, eu tive um feedback semana passada sobre isso, que ele falou assim, Anderson, eu fiz uma pesquisa de satisfação com o cliente, perguntando para ele o que faltava na entrega nossa. Ele falou assim, ajuda no cálculo de preço. Ele falou assim, eu nunca olhei para isso para as empresas do Simples, meus colaboradores não tinham condição de fazer isso. Falei, agora vai ter. São até clientes de vocês agora. E é interessante isso que você está falando, porque é aos poucos, né? É o ajuste que vai ocorrendo ali, né? As duas parcerias tem que se posicionar também. Você muitas vezes se posiciona, Thiago, eu preciso disso, daquilo, é possível. Então essa construção dessa jornada, ela depende de ter uma comunicação muito imediata, né? Além da economia de impostos, quais outros indicadores você acredita que pode potencializar até a pedida do contador ali para honorários ali um pouco mais elevados? Contador ama fazer serviço de graça, né? Cara, a contabilidade ama fazer serviço de graça. Inclusive a gente aqui fez muito. Normal, viu? A gente descobriu isso tem uns 2, 3 anos aí atrás. Uns 3 anos atrás. E isso acontece, eu vou garantir para você, porque eu comecei a analisar com os meus alunos, com o meu grupo de mentoria, e eu vi que acontecia nos escritórios deles também. Então eu vou te falar que mais de 90% do que eu vou falar aqui acontece nos escritórios. Então olhem para isso, prestem muita atenção nisso. Cara, a gente fecha contrato com o cliente, que geralmente o cliente é o dono da empresa. E aí a gente faz todo o acordo com ele. Eu vou te entregar isso, você tem que me fornecer isso, beleza? E ele sempre fala assim, isso aqui eu tenho. Então, facilita aí o preço. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Beleza. Fechou o contrato. O que esse cara faz? Ele vai para a operação dele lá e fala, nós vamos trocar de contabilidade, esse aqui é o contato da nova contabilidade. Ele não passou as particularidades do que foi conversado. Isso aí. A galera da operação lá começa a tratar com a tua operação aqui. Muitas vezes a tua operação também não recebeu as particularidades. E aí, meu amigo, o que é solicitado é feito. E aí nós pegamos. E como que nós pegamos? Olha que interessante. Entrou um cliente, aí ele chegou aqui com 7 faltas de entrega de GIA. E eu não sabia dessas faltas de entrega de GIA. Aí o pessoal da legalização levantou na hora do onboard e tal, e falou assim, esse cliente está com pendência de GIA lá, pode perder a inscrição estadual. Aí eu falei, pro comercial, entre em contato com o cara lá e conversa com ele se ele vai falar com a contabilidade anterior ou se a gente vai cobrar. É para fazer. Quando ele foi conversar, ele falou assim, Anderson, nós temos um problema, já está entregue.
Eu falei, pô, os caras regularizaram então. Não, nós entregamos. Eu falei, como assim nós entregamos? 7. Porque para eu entregar 7 dias eu tinha que fazer 7 apurações. Aí eu fui perguntar pra minha analista. Cara, mas por que você fez isso? Ela, eu tenho prazo pra entregar? Se eu não entregar 7, e vai que esse cara perde a inscrição estadual agora esse mês, e aí a gente vai ser culpado por isso? Não, eu já resolvi o problema. 7 meses aqui tá entregue. Cara, você me gerou um problema. Exatamente. Você me gerou toda a responsabilidade de 7 meses que eu não recebi R$1. Mas, coitada, ela não entendeu. Eu não fui claro com ela. O escritório não foi claro com ela. O processo do escritório não estava claro ao ponto dela entender que isso não era uma tarefa dela. Exatamente. Ela fechou o olho e resolveu o problema. E na cabeça dela ela está sendo efetiva. Porque ela não teve a visão de negócio. E não vai ter. Cara, a partir desse momento a gente para tudo. Para tudo, revisa. O que a gente fez? Contrato. O que a gente entrega? Resumo do contrato. Colaboradores, entenda o que é o contrato. Todo colaborador que entra aqui, ele sabe o que é entregue nos contratos de contabilidade. Tudo que não está lá é serviço acessório. Tudo. Exemplo, parcelamento. Serviço acessório. Não está no contrato. Cara, contador ama fazer parcelamento de graça. E geração de guia, Anderson? A serviço acessório. Do parcelamento? Do parcelamento. A gente cobra para gerar a guia do parcelamento. Então, quando ele quer fazer o parcelamento, a gente vai te cobrar um valor inicial para dar entrada no parcelamento e depois vai cobrar a geração da guia mensal. E o que é legal, esse cara vira uma recorrência a vida inteira, porque quando entra num parcelamento, ele vai vir parcelado a vida inteira. Porque ele vai reparcelando. Então, vira recorrência. Exatamente, então vira recorrência. E o que é interessante, a galera não acha ruim. Eles entendem. O problema é que a gente não cobra. E quando a gente não cobra, a gente não gera valor. Tudo que é feito de graça não tem valor. O cliente não vê valor nisso. Então, às vezes, aí você fica com aquele sentimento. Pô, eu tô entregando mais do que eu prometi, o cara tá achando ruim. Ele não tem a mínima noção. Ali que ele tá perdendo o valor dele, às vezes. Né? Ali que ele tá perdendo o valor dele. E fala assim, isso é tão simples que nem cobrar, ele cobra. E gerando responsabilidade. Porque se ele não enviar a guia do parcelamento, ele paga a multa. Exatamente. Ele paga os juros. E aí nós fomos levantando isso, cara, um monte. E eu vou te dar números. Nós aumentamos 30% o faturamento de serviço acessório com a base de clientes. De tanta coisa que a gente fazia de graça. Então, aconselho a galera. Listem, pergunta para a operação o que vocês estão fazendo, o que eles estão fazendo. Passe o contrato para eles, expliquem para eles o que é serviço, criem um processo. Cliente solicitou, volta no comercial. Comercial autoriza o serviço. Cria processo. Você vai ver que você vai aumentar o faturamento lindo com a base que você já tem. Legal. Anderson, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora que pode ser bastante polêmica aqui, tá? Por que muitos escritórios investem em tecnologia e quando a gente investe em tecnologia, a gente está tentando melhorar alguma coisa dentro da nossa empresa? Mas muita gente não colhe os resultados. Investe em outro, numa solução, em outra, e eles não conseguem colher os resultados que eu enxergo a sua operação hoje extremamente saudável. Você tem um time grande, mas em compensação você está numa posição de vitrine com muitos clientes, né, inúmeros serviços, e eu sei que a tecnologia hoje ela te ampara muito para te colocar na prateleira onde você se encontra hoje, mas por que muita gente não consegue colher esses resultados, Anderson? Cara, eu vou falar pra você que por muitos anos eu não consegui colher esse resultado. Eu bati muito a cabeça nesse sentido. E a gente entendeu. Não tinha um dono. O que acontece na maioria dos escritórios e o que acontecia conosco? Eu acho que até as empresas de software têm que entender isso, porque isso eu acho que quando vai implantar é um dos pontos que tem que ser tratado. Quem vai ser o dono da implantação? O que acontece na prática? Vamos pegar o Citax. Beleza? Vamos pegar o Citax como exemplo aqui. Fui lá com você, Thiago, fechei. Tratei. Eu vou fazer a mesma coisa que eu contei agora do meu cliente. Eu vou falar para minha operação assim, fechamos aí o sistema Citax. Beleza, implanta aí. Eles vão implantar, o cronograma é esse aqui, beleza? Beleza. Cara, a equipe tem quantas pessoas? Sei lá, 4 ou 5 pessoas. Quem que ficou responsável por aquilo? Quem que vai coordenar aquele projeto? Implanta. Aí, primeiro mês, vai dar problema. Um monte.
processo novo, sistema novo. O cara estava acostumado a fazer de um monte de jeito. Vai fazer diferente. Pô, mas vai gerar produtividade lá na frente. O problema dele é hoje, não é lá na frente. Hoje vai atrasar o fechamento se eu olhar para isso. E ele não tem tempo. Hoje ele já não tem tempo. Como que ele vai implantar? Agora você coloca uma ferramenta para ele implantar em cima de alguém que já está com uma carteira inchada. E os escritórios fazem isso. Coloca na mão do coordenador e fala assim, implanta. O coordenador vai lá e coloca na operação. Implanta. E não acontece. Por quê? Qual que é a primeira coisa que se faz em qualquer implantação? Cadastro. Quem que vai fazer o cadastro? Ah, precisa fazer esse cadastro inicial. Putz, não tenho tempo. Então fica aí. Resumo. Toda ferramenta que a gente implanta hoje aqui, a gente cria um comitê. Então, nesse comitê, a gente define no setor. E não é o líder, é a operação mesmo. A gente escolhe um da operação, de cada setor que está envolvido naquela tecnologia, sim, e cria esse comitê de implantação. Esse comitê é responsável de pegar o que está sendo detalhado e repassar para os demais da equipe. Eles vão supervisionar. E aí eles têm um bônus da implantação, dos resultados da implantação. Foi assim que a gente implantou sistemas de gestor de tarefa que a gente já tinha tentado implantar 10 vezes e nunca tinha dado certo. Então, para nós, sempre o problema era a empresa de software. Nós éramos os competentes. Somos bons. Os caras que são ruins. O sistema que não funciona. Na verdade, não. Na verdade, o lado contrário. Toda a parceria, como você falou bem, tem os dois lados. Então, qual que é o meu entregável, qual que é o seu? Você está entregando o teu? Tem que entregar o meu. Só que a gente terceiriza essa responsabilidade nossa. Então, isso é muito importante que as empresas de software, eu acho que tem que trazer uma solução, porque o empresário contábil, ele não visualiza isso. Ele acha que a equipe vai implantar. E a equipe vai enganar ele, vai falar que o problema está no software. Quando a gente fez isso, colocou esse comitê, e uma pessoa da tecnologia acompanha esse comitê, porque ele vai cobrar essa equipe, não tivemos mais problema. Cara, a velocidade foi outra. Velocidade absurda de implantação. Nós estamos em implantação de um software aqui de monitoramento. A gente já tem 2 reuniões agendadas agora para a próxima semana. O comitê que vai tá participando desse plano de melhoria para poder passar para os demais. Porque a gente implantou e chegamos no resultado, mas a gente quer mais. O comitê tem que melhorar essa implantação. Muito bom, muito bom. É um diferencial que você tem mesmo. Esse comitê, vou propagar um pouco mais até para os nossos clientes. A gente legal, geralmente já direciona, né? No momento até da nossa parte comercial, a gente sempre bate um papo com o próprio empresário, o contador, fala, olha, qual é a pessoa específica que vai ficar focada nisso aqui e está dando uma diferença em muita gente mesmo. Porque o contador só foi investidor, né? Então ele quer ver a melhora. Cara, né? E assim, ó, vamos lá, a pessoa tem que ser bonificada. Ela não vai fazer, ela já tem uma demanda. Então, esse comitê, como que a gente faz? Ah, mas ela não tem tempo hoje, agora criou o comitê, vai ter tempo? Não, ele vai continuar não tendo tempo. Então, o que a gente fez aqui? Esse processo vai durar quanto tempo? Vamos imaginar, 3 meses. Legal. Então, durante esses 3 meses, quando que vai ser os encontros do comitê? 2 vezes por semana. Tá bom. Qual horário? Então, a gente definiu das 5 da tarde às 7 da noite. Mas o horário aqui é até às 6. Então, a gente dava 1 hora do nosso e ele dava 1 hora do dele e ele tinha uma bonificação. Que legal. Então, cara, é uma forma de você ganhar mais, só que você tem que entregar mais. Muito bom. Todo mundo ganha, tá tudo certo. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, mais ainda, sobre a reforma tributária. E, Anderson, eu queria saber o seguinte de você. Quais são os pontos que você acredita que os contadores eles precisam se preparar para os próximos 3 anos, daqui para frente? Você falou de polêmica, agora que vai vir polêmica. Agora que vai vir polêmica. Cara, o que tem gente querendo me bater quando fala de reforma tributária, agora eles vão ficar bravos comigo. Mas eu tenho muitos amigos que estão falando de reforma tributária e eu respeito todos eles. Inclusive, ontem estava almoçando com alguns deles e a gente entrou nessas discussões saudáveis, né? Isso é muito bom. Reforma tributária, eu escuto falar de reforma tributária desde o primeiro dia que eu pisei na área tributária, que foi em 2002. 2002, estamos falando de 23 anos, né? Óbvio que nunca foi pra frente como foi agora. Isso, eu jamais, assim, eu não quero colocar em nenhum momento que eu não acredito que a reforma tributária vai entrar. Pra mim, ela vai entrar, ela vai acontecer.
Só que eu acho que existem muitas coisas que ainda precisam ser amadurecidas para a gente começar a tratar a reforma tributária, e eu acho que nós estamos começando a colocar os pés pelas mãos. E eu acho que a reforma tributária já está virando um palco para se vender ilusões. Então já estão começando a falar muito de reforma tributária como soluções de problemas que não foram resolvidos hoje. Vou dar exemplos aqui. Primeira pergunta que eu faço quando vai falar de reforma tributária. Tá bom, qual que é o IVA? Não tem. Então não dá para falar de reforma tributária. Nós não temos o IVA. Nós não temos ainda a certeza de que a Receita Federal está recebendo essas informações. E nós estamos em 2025 para uma virada de teste 2026 para uma virada obrigatória 2027. Que pode ser, na melhor das hipóteses, que eu ainda não acredito, que 2027 vire, a gente vai falar de 6 por meia dúzia. CBS para PIS e COFINS. Sai de um lugar que vai pro mesmo. Ok. Agora, eu quero ver na hora que a gente brincar de IBS. Estados e municípios. Aí nós vamos falar, por exemplo, cara, se os regimes especiais que não vão ter mais, como que os estados vão sobreviver? Qual que vão ser estratégias para esses estados? E as empresas que investiram nesses estados? Criaram centros logísticos, distribuidores. O que vai acontecer com essas empresas? O que vai ser de Santa Catarina sem os regimes de importação? O que vai acontecer com o Espírito Santo? O que vai acontecer com Minas Gerais, que tem uma pancada, centenas de tipos de regime especial, que antes ninguém ouvia falar de Extrema e hoje é um dos maiores polos aí de negócios que tem em Minas Gerais, é Extrema. O sul de Minas aqui, talvez. É verdade. Sabe? Então, como que vai ficar tudo isso? Vamos pegar locação. Locação hoje não está na lista de serviço, então não é tributado no ISS. Vai entrar IBS, vai ser tributado. Vamos aumentar 18%, então? Sabe? Então, são coisas que, para mim, ainda precisa ser muito mais amadurecido e isso vai levar tempo. E o time, eu acho que não está dentro de um prazo. Nós falamos de 95% do pessoal do agro não começou a mexer com reforma. Então, vai ter muito barulho aí. Então, respondendo a tua pergunta, é a mesma coisa que eu falo para meus clientes. O contador não deve parar os projetos que ele tem hoje por conta de reforma tributária ou reverter os projetos dele pensando em reforma tributária. Ele tem que continuar o plano de crescimento dele com o que ele tem em mãos hoje. E hoje você tem uma legislação de PIS, COFINS, ICMS, ISS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Cara, trabalha nisso. Trabalha nisso. E vai estudando, entendendo o jogo e vai mudando. Você vai ficar vivendo o futuro muito tempo, isso aí já é ansiedade. Quando a gente foca muito no passado é depressão, lá na frente é ansiedade. Então a gente tem que viver o presente. É verdade. A gente tem que viver o presente, cara. Então eu não estou negligenciando a reforma tributária de forma nenhuma. Então conforme vão saindo as informações, eu vou estudando, vou acompanhando, mas eu vou ser muito sincero. Eu não estou focando 10% do meu tempo em planejamento de reforma tributária nos dias atuais. Porque eu vejo que tem muito trabalho para ser feito na base que ainda não foi feito. E aonde que dá para ganhar muito dinheiro. E para mim, o principal trabalho para a reforma tributária é organizar as empresas. Esse é o primeiro ponto. Então, quer começar? Faça um plano de organização nas empresas. Por que as empresas do Simples hoje não têm balanço? Eu acho um absurdo. Eu falo assim, cara, se você não faz contabilidade do Simples Nacional, você não vai fazer de ninguém. Porque a do Simples seria mais fácil. E eu ia até te fazer uma pergunta baseado nisso aí que você acabou de falar, né? Qual que você acha que hoje, por exemplo, Anderson, é o maior desafio para quem atende empresas do Simples? Baseando em tudo que você já fez e daqui para frente na visão que você tem. Cara, o primeiro ponto é entender que Simples Nacional passa também a ser uma empresa de lucro real. Só que isso já deveria acontecer. Porque as pessoas confundem, a empresa é do Simples Nacional, então não precisa ter balanço, não precisa apurar os impostos assim, porque paga pelo faturamento e tá tudo certo. Meu amigo, mas contabilidade é para efeito de gestão. O Simples Nacional é só uma forma de apurar o imposto, mas a empresa precisa entender qual que é a lucratividade dela, qual que é o resultado que ela está gerando, qual que é o custo que está envolvido no processo dela. E se a gente não fizer uma contabilidade como tem que ser feita, eu não consigo gerar essa informação para o meu cliente. E aí como que eu vou projetar agora uma empresa para 2029 que eu não fechei os balanços dela? E aí eu já estou falando para ele, eu vou calcular teu preço lá em 2029. Sendo que o cara tá comprando tudo por pessoa física,
Ele usa o cartão da empresa para pagar as contas do mercado da casa dele, ele paga a escola do filho dentro da PJ, ele usa o cartão corporativo porque tem limite, porque talvez o nome dele tá sujo e não consegue mais no CPF É dele. verdade. Então Desafiador. como que eu vou olhar para a reforma tributária? Não tem como. O básico não está sendo Não feito, tá né? sendo feito. Então eu acho que esse é o trabalho, sabe? E é aí que vem o jogo. Meus amigos, a sua empresa é do simples, mas agora o jogo vai mudar. Se você não organizar, você não vai aguentar a reforma tributária. Seu preço não vai ser competitivo. E aí você vai quebrar. Então a gente precisa fazer um trabalho de base. Agora eu vou te cobrar um honorário maior aqui para te ajudar dentro da tua empresa, seja num BPO financeiro, seja num trabalho ali de consultivo, de organização da tua empresa, mas a gente precisa transformar a tua empresa num lucro real, mesmo ela sendo do Simples Nacional. Aí, isso é jogo para reforma tributária. E é o que você tem hoje para trabalhar. Isso você pode trabalhar. Agora, trabalhar com preço de 2029, acho um pouco loucura. A gente já não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Pois Imagina é, essa cara. projeção lá na frente, né? E se não acontecer isso em 2029? E se não acontecer em 2033? Pô, a gente não. Qual foi a obrigação acessória? Vamos polemizar então. Qual que foi a obrigação acessória colocada pela Receita Federal que não teve uma prorrogação? Cara, olha o E-Social quando implantou, quantos anos foram verdade. prorrogados? Se a gente não conseguiu fazer o MIT sem prorrogação. Então, como que verdade. eu acredito que vai entrar nesses prazos que estão falando, o split payment vai estar tudo funcionando, lindo, lá em 2033? Não acredito. E Anderson, como que você lida hoje? Que eu sei que você você estuda bastante, você está muito envolvido aí em todas essas mudanças, por isso você tem até propriedade de contestar muitas coisas, mas vamos pensar no time fiscal hoje. Como que a gente para manter um time atualizado sem tirar o time da operação? Porque você pega o telefone hoje, a gente tem dificuldade às vezes de colocar um profissional da área fiscal junto com o contador para assistir uma apresentação de 20 minutos. A gente vive isso diariamente, Sim. né? São mais de 50 executivos a nível Brasil e inúmeras apresentações. Então, a gente tem dificuldade de puxar um do fiscal ali. Agora, como que capacita o time sem deixar a operação de lado ali? Legal, cara. A gente criou um projeto nisso daí. A gente chama aqui de Momento Atualização. E vou dar o crédito para quem me sugeriu isso, que foi o Caio Melo. Numa conversa, foi na verdade minha esposa, foi num evento dele e ele pegou e ele deu essa dica lá para ela. E aí ela trouxe e ela já chegou para mim e falou assim: ó, nós vamos criar aqui o Momento Atualização e a responsabilidade é tua. Ah, tá. Beleza. Ok, né? Agora me explica como que vai funcionar isso. E foi legal, funciona até hoje. O que a gente fez? 2 vezes por semana, 15 minutos. Então tem hora para começar e hora acabar. 8h45 às 9h. Então a gente aqui começa às 8h30 o trabalho. Então a gente entende que é o tempo do pessoal chegar, colocar a bolsa e tal, tomou o café, a gente serve o café aqui e tal, eles tomaram o café. Então 8h45 os líderes estão no momento de atualização. Cheguei 8h50, você vai pegar 10 minutos. Eu não cobro nunca se ele tá no horário ou se não tá. Por quê? Porque eu não posso transformar aquilo num momento chato. Porque a atualização já é chata. Yeah. Então eu não posso transformar aquilo num momento chato. Então eu não cobro. Então eu passo a ser estratégico no dia a dia. Geralmente quando eu vejo que a pessoa não está se comprometendo, eu começo a fazer questionamentos para ela do que nós estamos discutindo no momento da atualização. Para que ela entenda que ela não está acompanhando o jogo. E os líderes passam até a responsabilidade de passar para a equipe. Porque daí é a forma também que... Por que a gente não envolve já todo mundo? Porque eu também preciso preparar o líder a passar essa informação, a treinar a equipe. Então a gente acaba fazendo um processo de treinamento ali em conjunto. Então 2 vezes por semana a gente se reúne 15 minutos, com pauta definida e cada um ali, tem uma atualização aqui hoje do assunto, e aí discute. É óbvio que em 15 minutos vai aprofundar? Não, mas a ideia é o quê? Que eles criem o hábito de estarem se atualizando, e aí eles começam a olhar isso todos os dias. Muito bom, viu? Isso deve ter feito uma grande diferença para você, né? Porque hoje a gente percebe que é difícil acompanhar, né, Anderson? É difícil. Muita mudança, ainda mais num país como o nosso. A gente está dormindo, eles estão mudando as coisas e... Pois é, não, e você não consegue acompanhar. E o que é legal é que, às vezes, por exemplo, tem um que tem mais facilidade e já está no dia a dia dele, mas não é a maioria. Então a gente acaba
Mostrando. A primeira pergunta que eu tive foi quando a gente criou isso. Quais são os portais que a gente pode se atualizar? Então, ou seja, ninguém se atualizava. Agora me fala uma coisa, Anderson. Quais critérios hoje você usaria entre ficar no DAS unificado ou ir para o CBS-BS daqui para frente? Legal, cara. Eu vou te falar a verdade. A gente vai ter que apurar empresa por empresa e eu vou pro resultado. A gente vai fazer esse planejamento e isso vai ser cobrado, tá? Só que eu não acho que é o momento. Sim. Eu não acho que vai ser o que é o momento agora. Eu acho que 2026, que a gente tiver algo mais definido ali, que já vai ter vamos imaginar que tudo aconteceu no plano do governo. 2026 opcional, 2027 virada de chave. 2026 é o ano de ganhar dinheiro com planejamento tributário pro Simples Nacional. Aí todas as empresas têm que ter. Aí que vem o calcanhar de Aquiles que eu tô falando da base. Como que eu faço um planejamento tributário? E aí, ó, nem vou falar planejamento tributário, eu vou corrigir aqui. Comparativo tributário. Comparativo. Você vai pegar, né? Não vou nem falar que eu não tô levando para estado, nada disso. Aí é medir regime, né? Vale a pena lucro real ou Simples Nacional? Só que qual que é a dor? Isso a minha equipe também sente essa dor aqui, ó. Por exemplo, a gente chega a uma empresa aqui do Simples Nacional hoje. Qual que é meu público? Meu público hoje aqui é o seguinte. Aquele que ele tá saindo do Simples Nacional, ele vê que vai estourar e ele precisa migrar para um outro regime e ele não sabe o que fazer. Esse é meu público. Aí, geralmente, o contador fala para ele, lucro real eu não atendo. Cara, a contabilidade que não atender lucro real pode fechar as portas. Porque a empresa do Simples vai ser lucro real. Ela pode estar no Simples Nacional, mas ela vai apurar como se fosse uma empresa do lucro real. E aí vem a dor. Por quê? A gente precisa fazer esse comparativo tributário para saber para onde que eu levo esse cara. Eu levo ele hoje, né? Nem tô falando de reforma. Hoje. Eu levo ele pro presumido ou eu levo pro real? Eu preciso de informação. Cadê a informação? Nunca foi fechado um balanço desse cara. Não tem balancete. Não tem relatório de despesa. Não tem nada. Então a gente começa a caçar informação junto com o cliente. Qual é a possibilidade desse meu comparativo estar coerente? Praticamente zero. É um processo de descoberta você com o cliente junto, né? Então o que a gente acaba falando para ele? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar um ano de forma como se você já estivesse no lucro real, para a gente medir, aí a gente ter a certeza, porque eu não consigo te entregar esse número. Aí a gente trabalha mais um ano, às vezes abre até uma outra empresa do Simples ali para poder dividir faturamento mesmo, porque eu não tenho condição de levar ele e eu posso quebrar a empresa dele, sem segurança. Então, esse trabalho, eu acho que já é legal fazer. A 2026 eu acho que vai ser o ano para isso. Da gente estruturar as empresas do Simples como se fosse uma empresa do lucro real. E aí que nós vamos ter a condição de falar, putz, vamos para a CBS, não vamos para a CBS, o que nós vamos fazer? E você acredita, a gente citou o governo em algumas situações aqui, você acredita que essa reforma, ela vai simplificar, de fato? Eu acredito lá na frente. Lá no futuro, quando tudo estiver perfeito ao ponto de vista de tecnologia, tanto que a gente utiliza aqui, nós contribuintes aqui, né, nós prestadores de serviço, quanto o fisco recepcionando isso. Eu entendo que, vou colocar aqui, eu não acredito que 2033 a gente tenha essa virada total, eu não acredito nisso, mas vamos imaginar que isso aconteceu. Eu acredito que se a gente vira em 2033... possivelmente lá para 2035, para 2040, nós vamos ter as apurações muito mais consolidadas. E aí nós começamos a ter uma queda de trabalhos operacionais. Né? Mas olha isso, né? Eu tô falando daqui 10 anos. 10 anos. Eu até brinco, cara. Eu falo assim, putz, mas daqui 10, 15 anos, não sei nem se eu quero trabalhar mais. A gente nunca enxergou tanto para frente, né? Pois é, cara. Do ponto de vista de empresa, de negócio, uma coisa é você ter um planejamento onde você quer estar daqui 10 anos. Agora, como que eu vou conduzir minha empresa daqui 10 anos? É diferente, né? Exato. O meu cliente me ligou essa semana e falou assim, Anderson, com a reforma, a gente abriu uma unidade para ele lá no Espírito Santo, lá em 2013, 2014. E ele tem o benefício lá do Compete, 1% de CMS, legal. Ele falou, cara, com a reforma não vai ter mais regime, então eu vou trazer tudo para São Paulo, que é a empresa dele aqui em São Paulo. Ele falou, então eu já estou pensando num espaço maior. Eu falei, cara, não dá para eu te falar que sim nem que não. Não sei como que vai ficar isso. É muito tempo, né, para frente.
muito tempo pra frente. Será que vale a pena você tomar uma decisão agora já? Sabe, envolver custos na tua operação agora? Falei pra ele, eu não faria agora. Agora me fala uma coisa, Anderson. Que oportunidades ali de planejamento tributário você acredita que ainda estão fora do radar? Que tem bastante coisa Poxa, ali, bacana, né? Dá cara. para ter uma visão muito ampla, né? Muito. Ó, por incrível que pareça, regimes especiais ainda não fazem parte do dia a dia do contador. Advogados vendem muito mais regimes especiais do que contador. E os regimes especiais são os grandes diferenciais das empresas poderem ser mais competitivas, que hoje o grande problema da competitividade é o ICMS. Porque quando a gente vai para PIS e COFINS, o jogo é igual para todo mundo, porque nós estamos falando do federal. Quando a gente vai para o ICMS, a gente está falando do estado. Então eu posso brincar, jogo para o estado mais beneficiado, menos beneficiado, enfim. E eu não vejo a galera olhando para níveis de regime. E aí que veio a dor. Na verdade, eu entrei nesse modelo educacional brigando com isso. Cara, eu sou contador, eu preciso trazer essa informação para a contabilidade. A maioria dos advogados ganham dinheiro com o trabalho do contador. E eu nem estou criticando eles aqui, pelo contrário, estão certos, é negócio. Sim. É negócio, e isso é ótimo. Então, eles são grandes parceiros da contabilidade. Mas o contador não está visualizando que existe uma porta aberta que ele não entrou. E aí tem gente entrando na casa dele. É verdade. Tem gente entrando. Eu fiz um podcast essa semana e com um contador. Ele falou assim, Anderson, eu estou contratando engenheiro. Porque eu não estou conseguindo encontrar profissionais da área da contabilidade para fazer gestão de custo. Nossa. Eu atendo grandes empresas e eu preciso de profissionais com mais qualidade na parte de custo. Então, eu estou contratando engenheiros. Opa, então tem outras áreas entrando na nossa casa. Verdade. E nós estamos abrindo as portas. O quanto isso é benéfico, o quanto isso não é benéfico. É isso aí. Precisamos começar a avaliar isso. Bom, pessoal, estamos chegando mais um final aqui do Citaxcast. E se você é empresário, contábil, você deve ter percebido que foi um conteúdo bastante rico da parte fiscal, tributária, futuro, né? As incertezas que às vezes a gente tem. Vale a pena você assistir, acompanhar. O Anderson trouxe muito conhecimento para a gente aqui. Obrigado mesmo, viu, Anderson, pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Já fazia tempo que eu estava ali, ó, desde a época de imposto de renda, correndo atrás ali, mas eu sabia que ia ser muito importante para a gente, para o mercado que te acompanha muito. Você tem uma visibilidade nacional hoje. Legal. E os seus direcionamentos fazem uma diferença na condução de muitos empresários que estão, né, espalhados pelo Brasil, que acreditam no seu trabalho, no seu crescimento, no seu posicionamento. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Imagina. E valeu mesmo. Valeu, e eu queria te pedir aqui agora um conselho para você. Tem muita gente assistindo e eu acredito que você já está enxergando muito à frente. Né? Que conselho você daria aí para os próximos 3 anos aí para todos os contadores do Brasil inteiro que estão te... Maravilha. Cara, primeiramente, obrigado. É sempre uma satisfação imensa poder gerar conteúdo, a gente falar do nosso dia a dia. E eu gosto de falar do que a gente faz, né? Então não é palco. A gente tem bastidores, sim, os bastidores têm problemas, né? Nosso escritório não é perfeito, como de ninguém é. Então, eu acho que essa troca é muito enriquecedora. Então, obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui dividindo. E o conselho que eu dou para todo mundo, de forma nenhuma, pare o seu planejamento. De forma nenhuma. O planejamento que você criou, toda o que você pensa, a estrutura que você pensa em criar, se você quer, eu quero ir para o físico, eu quero ir para o home office, eu quero... Porque esse é o meu modelo ideal de negócio, faça. Não é reforma tributária que pode impedir. Nós estamos falando de algo de 5, 10 anos. Cara, é muito tempo. É muito tempo para você travar um planejamento e às vezes você ficar olhando muito para o futuro, pode ser que você tenha dificuldade de chegar até lá. Então, mais foco no presente e dar uma bisoiada ali no futuro. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de fazer um convite para você para seguir a Citax nos nossos canais, Instagram, YouTube, poder acompanhar, compartilhar também, porque pode fazer sentido aí para muitas pessoas daqui para frente. Agradeço pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.